Aqui eu vou usar assim, desculpa. Aqui eu vou usar assim, ó. Não é assim que eu quero usar, não. Quero usar assim. Essa fica YN, vou usar assim, YN, menor do que, aqui ó, fica YN, menor do que 2 sobre L, XN. E aqui eu vou usar assim, fica o quê? Fica XN menor do que 0 sobre 2 YN. Tá certo? Todo N. Tá bom? Para todo N maior ou igual a 0. Fica melhor. Porque aí, ó, observe, ó. Tá, o que estava antes estava correto. Mas o que, aos meus propósitos, melhor assim. É que serve essa. Então, essa série converge. Se ela converge, começando do N0. Se ela converge, quando eu multiplico os seus termos por uma constante, que eu vou multiplicar por 2 sobre L, essa série também o quê? Converge. E não esqueça que isso aqui tudo é maior do que 0. Tá certo? Aí é só usar o que, hein, gente? Agora aqui, o teste da comparação. Portanto, pelo teste da comparação, TC, pelo teste da comparação, a que conclusão chego eu? A que conclusão chego eu? Somatória de n igual a 0, n igual a n0, a mais infinito de quem? De yn, essa série converge. Vocês entenderam? Essa série converge, ó, porque essa converge, começando do K, ela, portanto, converge começando do N0, mas para todo N maior que N0 eu tenho essa desigualdade, tá certo? Desculpa, essa converge começando do N0, se ela converge começando do N0 com XN, essa daqui converge, que eu estou multiplicando por uma constante. Agora, para todo N de N0 em diante, eu tenho essa desigualdade aqui. Então, como a série formada por esses termos converge, a série formada por esse converge, pelo teste da comparação. E daí, assim, se ela converge começando do N0, ela converge começando de quê? De K. Tá? Mais infinito. Ela converge. Então, se uma converge, se aquela converge, a outra converge. E a volta também é simples. A volta é simples. A volta é simples. Por quê? Olha o que é que tem a volta, ó. A volta, ó, mesma coisa, ó. Aí eu vou usar esse teste, eu vou usar essa comparação aqui, tá certo? Tá? Reciprocamente, tá? Se somatória de n igual a k, a mais infinito, de yn, converge, é a mesma coisa. É até desnecessário eu fazer, mas eu vou fazer por completar. Se ela converge, então somatória de n igual a k, n igual a quê? A n0, a mais infinito, de yn, essa série aqui converge. Logo, como ela converge, aí aqui eu venho para cá, ó, multiplicando pela constante 3L sobre 2, essa série, somatória de n igual a n0 a mais infinito, de quem? De 3L sobre 2 yn, essa série converge. E assim, tá certo?
pelo teste da comparação, e assim, pelo teste da comparação. Agora eu posso usar o teste da comparação, porque eu tenho essa desigualdade aqui, do N0 em diante. Então, pelo teste da comparação, a série somatória de n igual a n0 a mais infinito de xn, essa série converge. E se ela converge, qual é a conclusão? Começando do n0. Se ela converge começando do n0, começando do k, ela também converge. Então, ó, veja a força, né? Tá? Vejam a força desse resultado. Vamos aplicar antes de ver que o L tem que ser positivo. E é um teste de comparação. Você veja, né? Esse teste é consequência do teste da comparação. Todos eles o são. Tá? São consequências do teste da comparação. O teste que existe, vocês vão ver, é o teste da comparação. Por mais interessante que seja o teste, o que o suporta é o teste da comparação. Então, veja, vamos usar esse teste para verificar a convergência ou divergência. Então, se somente se, ó. Uma converge, se somente se a outra converge. Ou seja, se uma diverge, a outra diverge. Tá? Então, veja. Olha aqui, ó. Isso aqui. Somatória, tá? Somatória de n igual a 0 a mais infinito de quem? De raiz cúbica de 1 mais n2 sobre 1 mais n. Ó, essa série aqui. Essa série converge ou diverge? Tá? Essa série converge ou diverge? Pergunta. Somatória de n igual a 0, raiz cúbica de 1 mais n2 sobre 1 mais n. Se você vai comparar com o teste da razão, levando em conta uma coisa importante aqui, tá? Pela natureza dos elementos. Você tem que lembrar como é o limite no infinito de uma função racional. O limite do infinito de uma função racional depende só dos termos de maior grau. Tá? Limite no infinito de uma função racional. Então é isso que eu vou usar. Mais o seguinte fato. Com que série eu vou comparar essa série aqui para usar o teste da comparação no limite? Qual é a série? Qual é que você acha que eu devo usar aqui? Me diga, que é razoável se esperar. Aqui. Despreze as constantes. Despreze as constantes. Despreze as constantes. Olha, a série, vamos lá, ó, vamos lá. A série, que série? Somatória de n igual a 0 a mais infinito de que? Da raiz cúbica de n2 sobre n. Olha essa série aqui. Raiz cúbica de n2 sobre n. Tá vendo, ó? Eu estou desprezando as constantes. Estou pegando uma outra série. Essa série converge ou diverge? Bem, vamos ver quem é ela. Isso é somatória de n igual a 0, não. Que erro estou cometendo aí? N do 1. N igual a 1 a mais infinito. Tem que ter cuidado, tá? N igual a mais infinito. Isso aqui fica o quê? É N elevado a quem? A 2/3, né? Sobre N.
Essa série aqui, que série é essa? É a somatória de n igual a 1 a mais infinito, de quê? De 1 sobre, fica aqui é n igual a 1, 1 menos 1 terço, 1 menos 2 terços no denominador, que fica n elevado a quem? A 1 terço. Essa série, o que eu sei sobre ela? Ela diverge, porque o P é 1 terço, é menor do que 1. Essa série diverge. Então, primeira informação, essa série diverge. Agora vamos usar o teste da comparação no limite. Ó, observe, as duas satisfazem todas as hipóteses. Ó, teste da comparação no limite. As duas sequências que geram as séries devem ser de termos positivos, tá? E é o que ocorre aqui. As duas séries são de termos positivos. Agora vamos ver o limite da razão dos termos da primeira pela segunda. Vamos lá. Então, quem é o limite com n tendendo a mais infinito? Vamos pegar os termos dessa. Ó, quais são os termos dessa? Quais são? Raiz cúbica de quê? De 1 mais n2 sobre quem? Sobre 1 mais n. E o termo dessa? Não vou usar isso aqui não. Isso aqui foi... Vou usar isso aqui. É a mesma coisa, tá? Que? Raiz cúbica de quê? De n2 sobre quem? Sobre n. Isso aqui eu posso escrever como limite com n tendendo a mais infinita. Repare que eu posso escrever isso aqui como sendo raiz cúbica, ó, de 1 mais n2 sobre n2, né? Que vai ficar, tá certo? Vezes o quê? N sobre n mais 1. E esse limite eu sei, porque o limite dessa expressão aqui é 1. Raiz cúbica tem limite 1, e o limite dessa é 1, com n tendendo a mais infinito. Então isso aqui dá 1. Ora, que é positivo. Ou seja, então, como esse limite é 1 que é positivo, essa série aqui diverge. Pelo teste da razão. Como isso aqui, pelo teste da razão no limite, pelo teste da razão não, da comparação, para comparação no limite. Qual é a conclusão? A série somatória de n igual a 1 a mais infinito, n igual a 1 a mais infinito de quê? De raiz cúbica de 1 mais n2 sobre 1 mais n, essa série diverge. Então precisa ter duas coisas, a série precisa ter termos positivos, o limite. As duas sequências que geram as séries são sequências de termos positivos. O limite. E o limite da razão entre os termos correspondentes tem que ser um número positivo. Se uma diverge, porque uma converge se somente se a outra converge. É esse o teste da comparação no limite. Então essa série diverge. Olha aqui, ó. Mesmo K, uma converge somente se a outra converge. Essa daqui começa do 1. Então a conclusão é que essa começando do 1 diverge. Ora, mas se ela diverge começando do 1, ela diverge começando do 0. Logo, tá? A série somatória de n igual a 0 a mais infinito de raiz cúbica de 1 mais n2 sobre 1 mais n, essa série diverge. Professor, isso que o meu limite não faz nada positivo. Eu teria que encontrar uma outra série para fazer essa...
Porque quando o limite é zero, por exemplo, o teste é inconclusivo. Eu teria que colocar outra série Tá? de exercícios. Vamos ver aqui, ó. Eu posso ter o limite zero, uma convergindo, a outra divergindo. É fácil, é simples de ver que isso pode acontecer. Ó. Pegar. Você pega aqui, ó, essa série somatória de n igual a 1 a mais infinito de 1 sobre n. Essa o quê? Diverge. Série de termos positivos, tá? Série gerada por uma sequência de termos positivos. Essa daqui. Converge. Quanto é o limite com n tendendo a mais infinito, tá? De 1 sobre n dividido por 1 sobre n2. Né? Esse limite dá quanto? De n, que é quanto? Mais infinito. Então, se o limite é mais infinito, a convergência de uma não implica a convergência da outra. E zero também, porque é só trocar. Ó. Limite com n tendendo a mais infinito de 1 sobre n2 dividido por 1 sobre n. Você fica o limite com n tendendo a mais infinito de quem? De quê? 1 sobre n. Dá zero. Então, eu tenho uma convergindo, a outra divergindo. Quando o limite é zero, quando o limite é mais infinito. Tá certo? Agora, o que é o seguinte, ó. O que é verdade é a seguinte coisa, tá? Se esse limite é zero, o que é verdade é assim, ó. Tá? O teste da comparação, todos entenderam aqui, né? O teste da comparação limite. E tem uma versão mais simples, é a seguinte. Tá? Qualquer que seja n mais igual a k. Se zero é o limite de xn sobre yn, então essa série converge e implica que se o limite é zero, significa o quê? Significa o quê? Que os termos do denominador estão crescendo mais rápido que os termos do numerador. Então, a conclusão, se essa série aqui, né, somatória de yn converge, isso garante que a somatória de xn converge. Tá? Então, você vai ter isso. Pode fazer a conta que dá. A demonstração aparece disso. Tá certo? E se o limite é mais infinito? Entendeu? Se o limite é zero, se esse limite é zero, então a conclusão é o seguinte: a convergência dessa garante a convergência dessa. Tá? Tá bom? E se o limite for mais infinito, aí é o contrário. Então, a convergência dessa garante a convergência dessa. Porque se o limite é mais infinito, é porque os termos de cima estão crescendo
mais rápido. Então, se essa série converge, essa converge, tá certo? Mas vamos ficar com o teste da comparação no limite, quer dizer, o limite dá um número real positivo. Então, a convergência de uma garante a convergência da outra. E você vê que precisa ser, tá certo? Pode acontecer do limite dar zero e as duas convergirem. Pode acontecer do limite dar infinito e as duas convergirem. E as duas divergirem. Ou convergirem. Ou seja, se é zero ou mais infinito, o teste é inconclusivo. Tá? É conclusivo nesses termos aqui, mas aí é outra coisa. Tá? Não tem a equivalência. Tá? Ali não tem equivalência. Aqui, a equivalência é se o limite é um número positivo. É um número real positivo.